Gente querida, estamos de volta agora para o segundo vídeo aula de Aos Hebreus. No primeiro nós fizemos uma introdução do contexto histórico e você viu que a situação dos crentes hebreus, judeus, não era nada fácil, né? Se por um lado o Império Romano ali nas costas deles, perseguindo eles, tomando tudo deles e ameaçando eles de morte, por outro lado eles tinham escape, mas eles só escapavam negando Jesus. E aí, o que você faria, meu irmão? Né? Você já pensou nisso? Você perder sua casa, seu negócio, sua família, sua esposa sendo presa, seus filhos sendo presos, e você tendo uma forma de evitar tudo isso, mas isso custaria para você a sua fé, custaria para você a sua vida eterna, a sua salvação após a morte. Enfim, o que você faria, né? Não é uma situação fácil, é uma situação realmente muito difícil. Agora nós vamos adiantar um pouquinho aqui. Eu tenho um slide, né? E aqui me fala um pouco sobre a carta aos Hebreus. Nós temos aqui a palavra exortação e apelo, né? No sentido negativo, a exortação que nós encontramos na carta aos Hebreus é dizendo para eles não voltarem atrás, né? Ou seja, não voltarem para o judaísmo, não voltarem para aquilo que era apenas sombra, aquilo que era inferior, né? O Antigo Testamento era só promessas. Jesus está ali, mas está nas tipificações, nas sombras, né? Que é a palavra que aos Hebreus ele usa para falar dos tipos, né? Por exemplo, quando eu falo de tipo, eu estou falando, por exemplo, que o Cordeiro é um tipo de Jesus, né? E assim por diante. Ok. Mas na carta aos Hebreus também nós temos o apelo, que é positivo, dizendo para eles avançarem na fé, né? Continuarem firme, indo à frente, porque Deus não tem prazer naquele que recua, não tem prazer naquele que volta para trás. Nós vamos encontrar também muito essa palavra aqui na carta deixemos, né? 13 vezes, 8 vezes só nos capítulos de 11 a 13. Havia coisas que precisavam deixar, né? O que precisava deixar? A velha religião, né? O velho caminho e se apegar no que é novo, no que é verdadeiro, na realidade, não é? Então, olha só, aqui nós temos um gráfico que mostra essas duas atitudes do autor que escreveu esta epístola. Ele tanto exorta, como ele tanto faz uma exposição. Que exposição é essa? Do capítulo 1, né, até o versículo 40, nós vemos que ele vai explicando, né, a superioridade de Cristo. Ele vai fazendo uma exposição ali, ele vai ensinando, ele vai dando doutrina, ele vai dando revelação bíblica, né? E depois de ensinar, ele vai fazendo a exortação, ele vai fazendo o apelo, ele vai fazendo a aplicação. Então vocês percebem que no começo aqui, essa explicação, primeira explicação, né, aumenta, ela é grande no começo e vai diminuindo. O apelo, a exortação, no começo ela é pequena, mas ela vai aumentando na medida que vai chegando no fim da carta, certo? Ou seja, olha, Jesus é maior, Jesus é melhor, né? O sacrifício dele foi definitivo, o sacrifício anterior era de sangue de animais, que não salvava ninguém, era apenas sombra. E aí agora, à medida que a carta vai evoluindo, ele vai, olha, não voltem,
não voltem, não voltem, né? Ele vai exortando aquela igreja. Bom, mais adiante, nós temos aqui a estrutura, o conteúdo da carta aos Hebreus. Então, na letra A, nós temos aí um contraste negativo que vai do capítulo 1 ao capítulo 10. Que contraste é esse? Ele vai comparando Jesus com os personagens do Antigo Testamento. Ele vai fazendo esse contraste e vai dizendo, olha, não voltem para aquilo que é inferior, continue naquilo que é superior. Falando nisso, superior, inferior, a palavra que é a palavra-chave da carta aos Hebreus é melhor, palavra melhor, ou superior, né? Então, Jesus, ele é melhor, ou ele é superior a tudo o que nós vimos no Antigo Testamento, certo? E aí nós vamos encontrar esse contraste entre Jesus e os personagens. Primeiro, número 1, entre o Filho, que é Jesus, e os servos de Deus, lá do Antigo Testamento. Então, o Filho, ele é melhor do que os profetas, né? Antes, Deus havia falado aos profetas, né? Deus falou com o povo através dos profetas. Mas agora, diz Hebreus, de agora em diante, Deus não vai falar mais. No Antigo Testamento, ele falou até a chegada do Filho, até a chegada do Messias. Então agora, diz Hebreus, Deus nos fala por meio do seu Filho. Então Jesus é maior do que os profetas. A lei do que os anjos também, né? Porque a lei ela foi intermediada por anjos. Ela foi dada a Moisés. Moisés foi fiel na casa de Deus, mas ele é um servo. E Jesus, ele é o filho do dono da casa, né? Ele é maior do que Moisés. Então, por que que os judeus, crentes judeus, deveriam voltar para a sinagoga, negar Jesus publicamente e voltar para o judaísmo? Sim, eles salvariam suas vidas, suas propriedades, suas casas, né? Mas e a fé e a salvação? Então, continuando aqui, o filho, ele é melhor do que Josué. Josué deu a eles descanso, entrou na terra, repartiu a terra com eles, deu para cada família um pedaço de terra, e aquela terra ali era descanso? Será que era esse o descanso que Deus havia prometido para o seu povo? Não. Há um descanso. Você pode dizer que Israel esteve descansando na terra prometida? Bom, de certo ponto, sim, né? Eles eram escravos lá no Egito, trabalhavam de segunda a segunda, não tinha um dia de descanso, não tinha férias, não tinha remuneração, não tinha fundo de garantia, né? Eles eram escravos no Egito. Aí Josué coloca eles lá na terra, dá para eles uma terra, né? Fazenda para cada um, sítio para cada um. E aí você pode chamar de descanso? Até que pode. Mas o verdadeiro descanso, porque Israel sempre esteve sitiado, né? As nações ali vizinhas sempre tentou entrar lá, tomar de volta aquela terra, guerrear com eles, isso até o dia de hoje, né? Então, Deus preparou um descanso para o seu povo. E é por isso que Jesus é maior do que Josué, porque o descanso que Jesus oferece é muito maior, né? A terra prometida é a Canaã celestial, gente. Jesus é maior do que os sacerdotes, claro, né? Os sacerdotes ali eram da tribo de Levi. A tribo de Levi eram descendentes de Abraão. Abraão pagou dízimo a Melquisedeque, e aquele que paga o dízimo é menor, aquele que recebe o dízimo é maior. Então, Melquisedeque, Jesus, o sacerdócio de Jesus é de acordo com a ordem de Melquisedeque. Esse Melquisedeque, esse personagem, né, que aparece lá no livro de Gênesis e recebe dízimo de Abraão, lá não fala se ele tinha pai ou mãe, lá não fala se ele morreu, fala que não teve princípio de dias, nem fim de dias. Então ele representa Jesus, né?
aquele que é maior do que Abraão, aquele que é maior do que Arão, aquele que é maior do que todos os sacerdotes. Entendeu? Os sacerdotes, quando iam oferecer uma oferta, eles ofereciam primeiro para eles, porque eles eram pecadores. E aqui está o Filho, sem pecado nenhum, que ofereceu um sacrifício superior. Olha só, o contraste ainda continua no capítulo de 7 a 10, agora mostrando que o Filho, ele é maior ou ele é melhor do que algumas coisas. Por exemplo, o sacerdócio, que eu acabei de falar, ele é maior do que a aliança. A aliança do Antigo Testamento, ela era inferior à aliança que é feita no Novo Testamento. A aliança do Novo Testamento é muito maior, é mais definitiva, né? Os sacrifícios era todo ano, era todo dia tinha que fazer um sacrifício de manhã, fazer um sacrifício à noite, à tardezinha fazia outro, né? No sábado. Então era todo dia, era toda semana, era todo mês, era todo ano, tinha que fazer sacrifícios, sacrifícios e sacrifícios. Mas Jesus veio e fez um sacrifício, uma vez só, para sempre, irmãos. O sacrifício de Jesus é perfeito. O sacrifício de Jesus não precisa de se repetir. Você não tem necessidade de ficar aí fazendo sacrifício, comprando animais, levando e pagando, e pagando, e pagando, e pagando a vida inteira. Hoje não, irmãos. Tudo já está pago, tudo já está consumado. Então, ele é muito maior. Como voltar para trás? Como negar? Como rejeitar o Filho de Deus? Pisar no sangue da aliança? Então, olha o que a carta aos Hebreus está dizendo, né? Para aqueles crentes lá. Irmãos, não voltem para aquilo que é inferior, não voltem para aquilo que é pesado, daquilo que é caro, aquilo que custa. Agora já foi feito, irmãos, a realidade chegou. Aquilo que era sombra, Jesus está lá no Antigo Testamento, né? Você vê lá, mas era ali, lá, era sombra, você não conseguia ver de forma perfeita. Mas a realidade agora chegou, Jesus é a realidade, não é? Continuando na carta, nós temos aqui a letra B, nesse slide aqui, e a letra B vai dizer para nós sobre a continuidade positiva. Bom, se até então foi feito um contraste entre Jesus e os servos, entre Jesus e os eventos e as sombras, agora vai fazer um ensinamento positivo, dizendo, olha, irmãos, vocês devem continuar nessa fé, vocês devem permanecer em Jesus. Primeiro, né, a fé em Deus, ele vai falar lá do capítulo 11, né, daqueles heróis da fé, de Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e todos os demais profetas. Todos eles morreram em fé. Só que eles morreram na fé daquilo que eles não conseguiram ver, daquilo que eles apenas via nas sombras, né? E nós hoje cremos naquele que já veio. E diz aí que todos esses homens aí morreram sem ver, né? Morreram sem ver, morreram na fé, sem consumar. Mas só que estes homens, diz lá no capítulo 11, eles esperam por nós. Ou seja, a linguagem do capítulo 11 é uma linguagem de uma corrida. E essa corrida que esses homens que já correram, né, a carreira da fé, eles ainda não chegaram lá. E diz que eles estão esperando por nós. Ou seja, ninguém vai chegar lá sem você, irmão. Então você não pode ficar do lado de fora. Sabe por quê? Porque Abel está te esperando, Abraão está te esperando. Eu não posso voltar para trás, irmão. Ninguém pode voltar para trás, porque nós vamos chegar lá, né? Nós vamos vencer juntos.
É o que diz lá o capítulo 11. No número 2 aqui, o foco é em Jesus, é você olhar para Jesus. Porque ele é o autor e consumador da fé. Você precisa entender que Jesus é aquele tanto que está lá no começo, que te ajudou no começo, que salvou você, que perdoou seus pecados, mas é aquele que vai estar também lá na frente. Aqui a linguagem é de um estádio, né? E aí você tem um time, você faz parte desse time aí de Abraão, de Enoque, e Jesus está lá nesse time também. Ele é aquele que está lá no começo, mas é aquele que está lá no final. Se a gente usar aqui uma linguagem do futebol, Jesus é o goleiro e ele é o atacante, né? Ele é aquele que vai mandar a bola lá para frente e é aquele que está lá na frente também. Então ele é o autor e consumador da nossa fé. E aí diz a palavra de Deus que nós precisamos permanecer em fé com Jesus, porque ele é a realidade. Se nós estamos aí tendo testemunhas, né, o estádio, ele está cheio, né, quem está lá na torcida é Abel, é Abraão, é Isaac, é Enoque, Noé, todos estão na torcida por você, por mim, por nós. Só que quem nós devemos olhar? Quem que nós devemos olhar? Aquele que é o autor e consumador da fé. Ele é o maior exemplo. Jesus, ele teve chance de voltar para trás? Teve. De desistir? Ele teve chance de desistir. Mas ele desistiu? Jamais, né? Jamais ele desistiu. Ele permaneceu firme, né? Ele perdeu o quê? Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, ele não tinha casa. Ele podia muito bem pedir a Deus um escape, né? E evitar a cruz. Afasta de mim este cálice em que eu beba. Mas não, ele disse, foi para isso, precisamente para isso que eu vim. E Jesus, ele jamais deixou. Por quê? Porque ele quis chegar lá e nos levar. Bom, a gente conclui a carta aos Hebreus e eu espero que você tenha compreendido a carta melhor, né? Eu espero que eu possa ter ajudado você a entender melhor a carta aos Hebreus, né? Se você quiser fazer aí um comentário, eu até incentivo você, porque eu gostaria que você colocasse, certamente a gente vai ter lá o grupo da nossa turma, né, com os alunos e os professores, e para mim eu queria que vocês colocassem o que vocês aprenderam, o que foi novo, né? Se vocês conseguem entender melhor a carta aos Hebreus. A gente pode concluir aqui aos Hebreus dizendo o seguinte, que é possível perder a salvação, né? A carta aos Hebreus nos ensina isso, porque parece que pode, né? Você acha que uma vez perdido é impossível de voltar atrás? Porque aos Hebreus ele vai dizer que aqueles crentes judeus que voltaram para o judaísmo, negaram Jesus, pisaram no sangue, voltaram a crucificar Jesus. Uma vez eles foram iluminados, né? Experimentaram o dom do Espírito Santo e agora voltem para trás. Se eles fizessem isso, muito provavelmente não tinham mais volta. Então, aos Hebreus nos mostra isso. Terceira, predestinação requer cooperação. Bom, eu sou predestinado por Deus, então eu posso dizer que uma vez salvo, salvo para sempre, eu não vou perder a minha salvação. Hebreus mostra isso. Hebreus mostra que nós somos predestinados, sim, é uma doutrina bíblica. Mas você imagina uma pessoa que caiu numa ribanceira e que alguém precisou de lançar a corda e disse para você o seguinte, olha, segura a corda. E aí você segurou a corda e ela foi te puxando e te salvou. Quando você conseguiu a salvação daquele buraco, você pode dizer que o seu sacrifício de ter segurado a corda te salvou? Não, você não vai dizer isso, mas você teve que cooperar, você teve que segurar a corda. Irmão,
Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós não nos salvamos de forma nenhuma. A salvação é uma obra de Deus, mas você não pode voltar para trás. 4. Santidade é uma necessidade. Hebreus diz isso. Hebreus diz que nós devemos trilhar o caminho da santidade. Há um preço a pagar em permanecer crente, fiel ao Senhor? Há, mas a recompensa celestial, ela vale a pena. 5. Deus é um Deus santo. E a gente não pode esquecer isso jamais, irmãos. A gente não pode negociar a nossa fé. A gente não pode, de forma nenhuma, voltar para trás. Importância da carta aos Hebreus. Olha, o número 1 é o estudo da Bíblia. Hebreus liga o Antigo Testamento. Hebreus explica o Antigo Testamento, né? Dizem os estudantes que você precisa estudar Hebreus e Levítico, né? Os sacrifícios, as roupas, os sacerdotes, todas as figuras de linguagem ali, os sombras que nós vemos Jesus lá. Hebreus, ele nos mostra que Jesus é a realidade do Antigo Testamento. A importância de Hebreus número 2, a fé cristocêntrica, ou seja, Jesus no centro da nossa fé. Não é o homem, não é a fé evangélica, não é a fé onde o homem é o centro, onde o homem se banca, onde o homem é a personalidade mais importante, não. É Jesus do começo ao fim. É Jesus lá no começo, Jesus no meio, Jesus no final. A importância de Hebreus, número 3, fé contínua, né? A fé de ontem, ela não me salva, irmãos. Eu preciso de crer hoje. Jesus contou uma parábola de um pai que tinha 2 filhos e disse para o filho assim: vai trabalhar na vinha. Ele disse: eu vou. Mas não foi. E ele disse para o outro: vai trabalhar na vinha. Ele disse que não ia, mas foi. Quem fez a vontade de Deus? Jesus pergunta: aquele que fez. Então a fé é uma fé que opera, irmãos. Não é uma fé só de boca, né? Eu vou, eu sou crente, eu declaro, mas aí eu cruzo os braços, não faço nada. A importância de aos Hebreus, número 4, é a membresia da igreja. Ele fala que você não deve deixar a sua congregação. Ele diz que você deve continuar lá nela, que você deve ser um membro ativo da igreja, que você deve participar da vida da igreja. Não é fácil conviver em comunidade, mas é necessário, irmãos. Então eu termino aqui esperando que você possa ter compreendido um pouco melhor. A minha função como professor não é fazer um estudo capítulo por capítulo, né? Porque nós não temos tempo para isso, mas é dar você a chave para você ir destravar e arrancar do tesouro o conhecimento em Cristo Jesus de cada livro da Bíblia. Um forte abraço, conte comigo, aqui é o pastor Wellington Barci, que Deus abençoe os nossos alunos em nome do Senhor Jesus. Amém.